Nós já estamos bem próximos do final dessa série de Lucas. Falta só vai faltar um pedacinho do capítulo 23 e o capítulo 24, para a gente ter o sabor de experimentar essas maravilhas. Lucas capítulo 23. Vamos abrir a Bíblia a partir do verso de número 44. E assim lemos até o 49. Diz assim a Sagrada Escritura: já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando as coisas. Amém. Esse é um relato sobre a morte de Jesus. E eu queria orar, antes de falar qualquer outra coisa, orar pelo seu Antônio Carlos, que vai fazer uma cirurgia cardíaca amanhã, pela manhã na Santa Casa, é amigo do Tom, da Cris. Vamos orar pelo Antônio Carlos. E vamos orar também para que a ação de Deus esteja trabalhando nos corações de cada um desta igreja. Fechemos os nossos olhos. Querido Pai, muito obrigado. Gratos somos a Ti, ó Deus, pela misericórdia, pela graça, pelo dom da vida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos existindo hoje aqui nesta terra. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de vir aí à reunião do povo, da Igreja de Cristo, da congregação dos santos, para juntos adorarmos o Teu nome, para juntos louvarmos ao Senhor como igreja Tua. Graças Te damos, ó Deus. Graças Te damos, Senhor, por cada dia, cada minuto, pelo dia de hoje, pelo frio, o tempo gostoso que faz aí fora. Graças Te damos pelas estações do ano, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa com a chuva, com o sol, com o frio, o calor. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre a vida do Antônio Carlos, que vai fazer essa cirurgia cardíaca amanhã. Ó Deus, a fragilidade da alma vem à tona no momento em que a enfermidade toma conta do corpo. E é nessas horas em que estamos entregues a uma cirurgia que nós percebemos quão grande é a nossa fragilidade. Abençoe essa pessoa, Pai, as mãos dos médicos, que haja carinho, que haja respeito, que haja amor, que haja um bom trato, ó Deus, por parte dos enfermeiros, enfermeiras, que a estadia dessa pessoa ali no hospital seja para a glória do Senhor.
Ó Deus, abençoa-nos agora na exposição da Tua Palavra. Tua Palavra é a verdadeira. Como é bom estar aqui, passar esse tempo cantando, ouvindo coisas magníficas a respeito do Senhor. Abençoe as crianças que estão sendo também ensinadas essa noite, que cada um possa aprender, entender e conhecer mais profundamente da Tua Palavra e do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre a morte de Jesus e a conversão humana. A morte de Jesus e a conversão humana. Então, eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre a ligação da morte de Jesus com os processos de conversão na alma humana. Porque para nós que aqui estamos, é fundamental a experiência da conversão. E conversão não tem nada a ver com tempo de igreja. Conversão não tem nada a ver com ler Bíblia, com conhecer Bíblia. Conversão não tem nada a ver com frequentar cultos. Conversão tem a ver com experiências internas, com experiências íntimas com Deus. Então eu quero me apegar um pouco nesse relato conhecido que se passa mais ou menos num período de 3 horas, onde Jesus está pendurado na cruz e está já nos estágios finais da sua agonia, está perto da morte, e a finalização desse relato é a morte de Jesus. Mas é aí que, de alguma forma, a gente pode perceber uma nova construção do mundo. Porque para mim esse relato não é simplesmente o relato da morte de Jesus, que já seria obviamente algo magnífico. Mas com a morte de Jesus, o texto de Lucas parece nos remeter a um processo de conversão de mundo, ou de construção e reconstrução de mundo. 2 vezes na Bíblia você vai ver relatos específicos e claros da construção do mundo. O primeiro relato está lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então, a escuridão do cosmos é um elemento que se apresenta em Gênesis. Havia trevas sobre a face do abismo em Gênesis. E não só as trevas estavam ali cobrindo a face do abismo, mas também o Espírito de Deus cobria a face e pairava sobre a face das águas. A escuridão e o Espírito. Agora, milhares de anos depois da construção do mundo, chega um momento em que me parece que, biblicamente, o cosmos precisa ser reconstruído, precisa ser recriado,
precisa ser criado novamente. Por isso, de alguma forma, as luzes vão se apagar no cosmos, o véu vai se rasgar, para que haja novamente uma interação entre o humano e a criação humana e o divino. E Jesus vai clamar dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Espírito está presente novamente. É o Espírito Criador que volta às mãos do Pai, talvez para a figura de um recomeço da história. O quadro da cruz, com certeza, me parece espelhar o quadro da inauguração, o quadro da recriação do mundo, que começa a partir das trevas. O mundo começa, um novo mundo começa a partir das trevas. Assim como o mundo em Adão começa nas trevas, esse novo mundo começa também nas trevas. Assim como o Espírito estava pairando sobre a face das águas, o Espírito novamente é mencionado nessa reconstrução de mundo. Então eu diria que a morte de Jesus é cosmogônica, ou seja, ela dá início ao cosmos, ela gera mundos. A morte de Jesus é retratada nas Escrituras como um cataclisma, como um elemento que vai romper com um novo mundo. Na linguagem científica seria: a morte de Jesus é um novo Big Bang, que explode, que dá a formação do cosmos novamente. São quadros que se apresentam nas Escrituras. E o interessante é que a proposta de Jesus não é uma proposta de caráter expectativo. Ou seja, a proposta de Jesus não é um espetáculo para ser assistido sem ser experimentado. Não é algo, Jesus não traz uma proposta para que a gente assista de camarote, para que a gente veja, contemple e saia dali deslumbrado. Me parece que a proposta de Jesus é a de que eu e você possamos de alguma forma vivenciar essa construção, vivenciar essa reconstrução do cosmos na nossa realidade pessoal. Me parece que essa é a proposta principal de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, é como se ele tivesse dando um start inicial a um novo mundo, como se ele estivesse reconstruindo o mundo, porque aquela imagem de Gênesis 1 é trazida à tona, invocada novamente, na escuridão daquelas 3 horas sobre a face da terra, no sol se apagando e no Espírito sendo lançado nos braços do Pai. Parece que chama-se de novo aquela imagem da reconstrução do mundo, ou da construção do mundo que agora assume uma perspectiva de reconstrução. E não só isso, a morte de Jesus parece nos chamar para essa reconstrução de mundo, parece nos inserir nessa reconstrução de mundo, tanto no aspecto interativo com o mundo que vamos vivenciar, mas também no aspecto introspectivo, quando o nosso próprio mundo é chamado a uma reconstrução, a uma mudança. Mas para que esse mundo, para que aconteça essa construção de mundo em nós,
Eu quero me basear em alguns trechos, em alguns elementos desse texto. Para que isso aconteça, em primeiro lugar, é preciso que a luz se apague. Ou seja, a luz tem que se apagar de alguma forma. A escuridão tem que entrar em ação. Ou seja, o sol, a claridade que nos guia, precisa ceder espaço às trevas absolutas, para que esse mundo comece a ser construído. Como Jesus, quando estava morrendo, chamou para si a escuridão no planeta para uma nova construção de mundo, assim, de alguma forma, um blackout existencial precisa tomar forma, precisa ocorrer dentro de cada um de nós, para que nós possamos gerar um novo mundo na nossa vida. Deus tem que desligar, Deus tem que cortar a nossa energia luminosa, Deus tem que desligar o interruptor, Deus tem que desligar a chave geral da nossa vivência. A gente precisa se encontrar totalmente apagado. Pastor, o senhor está ficando doido. O que o senhor está pregando essa noite? Em vez do senhor chegar aqui e pregar sobre luz, o senhor está pregando sobre trevas. Essa noite eu estou falando a princípio sobre trevas, porque é necessário que venham as trevas para que depois surja a luz, porque se não apagar a história, se não der um blackout na nossa vida, nós não recomeçamos, nós não construímos o mundo que Deus quer que a gente construa na nossa vivência interna, porque Cristo veio para trazer um apagão na história. Cristo veio para produzir o maior apagão cósmico da história. E se a gente não se render a esse apagão, de alguma forma nós nunca vamos reconstruir o nosso mundo, que precisa ser reconstruído dentro de cada um de nós, porque nós vamos continuar nos guiando por alguns fachos de luz da nossa antiga vida existencial. Ou seja, o palco da nossa vida precisa se apagar, para que depois possa surgir uma nova luz, com uma nova cena, com uma nova história de vida. E o que é apagar a luz, irmãos? O que é apagar a luz? É desligar os elementos condutores da nossa antiga forma de vida, é parar tudo, é se render à completa finalização, à cessação de quaisquer direcionamentos antigos que possam haver em nossa vida, em nossa alma. Ou seja, se a velha existência não se apagar, se o velho palco não desligar a luz do antigo espetáculo, nós não vamos conseguir reconstruir a nossa vida, o nosso mundo. E me parece que é justamente isso que Jesus tem como proposta para nós, e Ele disse isso de várias formas durante a sua vida terrena, dizendo: olha, você que quer vir após mim, precisa negar-se a si mesmo, precisa tomar a sua cruz, precisa caminhar para a morte, precisa morrer, precisa nascer de novo, precisa pagar essa velha existência. E isso Ele vai mostrar de forma muito clara na sua morte na cruz, quando dá um blackout no sistema que conduz a energia elétrica de todo o cosmos e tudo apaga. Mas é difícil, e como é difícil a gente se entregar, não é? É difícil a gente apagar totalmente a luz, porque de alguma forma significa perda de controle. Apagar a luz é perder o próprio controle.
Enquanto a luz está acesa, a gente tem controle de alguma circunstância, mas quando a gente se encontra completamente num ambiente onde as trevas dominam, onde não há nenhum foco de luz, nenhum facho de luz sequer, a gente entra num certo desespero. Já teve ocasiões em que vocês às vezes vão dormir em uma casa, num outro lugar, uns amigos, quando estão viajando, em algum lugar que de repente todo mundo, às vezes você tem o costume de deixar uma luzinha acesa no banheiro, alguma coisa assim para se orientar à noite, mas aí você vai dormir, vai viajar, vai na casa de uns amigos e tal, e de repente te colocam no lugar, e aí apagam todas as luzes, vira um breu, né? E aí de repente à noite você acorda assim e aquilo está todo escuro e você não sabe onde é a porta, você não sabe onde é o banheiro, você não sabe onde é nada, te dá meio que aquele desespero porque você perde o controle. Eu não sei para onde que eu vou, o que eu faço, se eu viro para o lado, se eu saio daqui, a vontade de ir no banheiro aperta, eu tenho que fazer o quê? E dá um desespero. Hoje em dia tem celular, né? A gente já mete a mão no celular, aperta, já surge uma luzinha de alguma forma para nos orientar. Porque é difícil se entregar, é difícil perder o controle. Apagar a luz significa desorientação total. Significa abrir mão de qualquer indicativo de caminho. E a grande tentação da nossa vida é apagar algumas luzes somente, mas continuar com pequenos fachos de velhas lamparinas condutoras de antigas formas de viver. Eu diria, irmãos, que conversão é apagão geral. Conversão é apagão total, absoluto, de qualquer tentativa de trilhos já trilhados, de qualquer perspectiva de caminhos já caminhados. Conversão é se entregar ao blackout total na existencialidade. E acho que é justamente isso que Jesus quis dizer para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E a imagem do novo nascimento é uma imagem de um ser que está no útero materno, sem qualquer facho de luz, sem qualquer possibilidade de controle de nada, apenas existindo, para depois sair para uma nova realidade. Então, se não apagar tudo, o novo espetáculo não pode começar. Não adianta se agarrar a qualquer foco de luz, porque o mundo tem que começar do zero. Conversão é começar tudo do zero, é começar o mundo novamente. A gente precisa apagar qualquer fonte de luz que antes de alguma forma nos indicava o caminho. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o que estou dizendo. E de forma prática, analisando isso, é que aquilo que era para mim um modo de vida antigo, precisa se apagar na minha realidade, precisa ceder espaço para uma nova realidade. Ou seja, eu preciso abandonar todo jeito, por exemplo, de resolver as coisas que eu tinha anteriormente. Conversão é isso. Anteriormente eu tinha uma forma de resolver as situações da vida, mas agora, no processo da conversão, apagou-se tudo, blackout total, escuridão plena, para um novo nascimento, e tudo aquilo, todos aqueles caminhos que eu trilhava para resolver as minhas situações antes, tem que morrer, tem que começar tudo de novo. Isso é conversão. Na conversão, eu preciso abandonar, eu preciso que de alguma forma se apague em mim toda a antiga reação
que conduzia as minhas ações. Isso é conversão. Então, se antes de Jesus eu tinha uma reação, quando estava em determinadas situações, quando alguém pisava no meu calo, no meu pé, quando alguém me provocava, quando alguém me insultava, eu tinha uma certa reação. Agora, em Jesus, eu passei por um blackout, apagou tudo aquilo e recomeçou um novo mundo, com novos caminhos reacionais à vida. Já não vou reagir da mesma forma que eu reagia antes. Tem gente que mantém essa lamparina ainda acesa do velho caminho, quando vem para Jesus. Então, se antes ele reagia, quando provocado, ele reagia na lata, ele respondia à altura, agora cristão, eu sou cristão, mas não sou bobo, hein? Continuo mantendo a mesma lamparina, não passou pelo blackout, se não apagou tudo, irmão, não construiu novamente. Só surge mundo a partir da escuridão plena. Isso é uma verdade bíblica que está lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra como que era? A terra era sem forma e vazia, e o que havia? Havia escuridão sobre a face do abismo, porque vai se criar um mundo, só se cria um mundo a partir da escuridão. Quando Jesus morre na cruz, paf, escuridão completa. Por quê? Porque vai se criar um novo mundo para a humanidade, para a existência humana. Conversão é dar um curto-circuito na minha alma, é apagar, é desligar a chave geral de todos os meus antigos caminhos, para me trazer um novo caminho, uma nova forma de viver. Você que está aqui, que é provocado constantemente, seja por SMS, seja por Facebook, pensa que é só vocês que são provocados por Facebook. Eu sou provocado toda hora por Facebook, jogando indireto, e eu fico lá, mas não vou responder, vou deixar, Cristo está no controle. Você que é provocado no trânsito, você que é provocado no trabalho, você que é provocado na faculdade, você que é espetado todo instante, de todas as formas, irmãos, nós não temos que responder à altura. Antigamente nós tínhamos um caminho, e o nosso caminho reacionário era esse: pau, pau, pedra, pedra, deu, levou, xingou, tomou. Mas de agora em diante a nossa vida é diferente. Houve um apagão na nossa história, e quando a gente acordou, a gente já pensou: quem sou eu? Eu sou de Cristo, e agora a minha vida é diferente. Isso é conversão. Na conversão precisa se apagar em mim as minhas antigas formas de enxergar a vida. As coisas precisam ficar, de alguma forma, aquilo que eu via antigamente como vida, precisa cegar, precisa apagar. Para quê? Para se formar em mim, para se formar em minha retina algo completamente diferente, para eu começar a enxergar a vida de uma outra ótica. Se antes eu via a vida dessa forma, a vida era chata, a vida era um peso, a vida era um inferno, a vida era uma forma de retribuição de maldade, a vida, se eu enxergava a vida antes de uma perspectiva de sucesso, de uma perspectiva de me dar bem em todas as situações, de uma lei de levar vantagem em tudo, se eu tinha essa ótica da vida antigamente, essa luz tem que apagar, tem que entrar uma escuridão plena, completa, tem que explodir uma bomba no meu sistema de captação de energia, tem que destruir, tem que arrebentar as barragens da minha Itaipu dentro do meu sistema energético mental e mudar tudo, apagar tudo para reconstruir uma nova ótica de vida.
Isso é conversão. Se não der esse curto-circuito, um blackout em mim, não vai haver conversão. Curto-circuito. Isso é conversão. E houve trevas sobre a face da terra, e o sol apagou por 3 horas. Vai começar um novo mundo. Então, irmãos, para que o meu mundo seja reconstruído, a luz tem que se apagar. Segundo lugar, para que o meu mundo seja reconstruído, segundo esse texto, o véu tem que se rasgar. Não só a luz, não só o interruptor tem que apagar, mas também o véu tem que se rasgar. Não só a morte de Jesus causou um apagão cósmico, como também o texto diz que a morte de Jesus fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo. As luzes se apagaram no palco do universo. Mas aí as cortinas se abriram, o véu se rasgou. Você sabe que no templo de Jerusalém havia o véu que separava o lugar santíssimo dos outros lugares. E esse véu estava ali porque ninguém podia entrar no lugar santíssimo, que no templo original existia a arca da aliança, feita por Moisés no deserto. Essa arca da aliança representava a presença de Deus. Na época de Jesus, muito provavelmente essa arca da aliança já tinha desaparecido do templo, mas ainda existia o véu, simbolizando que ninguém podia entrar lá e ver o que havia lá, a não ser o sumo sacerdote. Uma vez por ano entrava ali com o sangue dos sacrifícios oferecidos e fazia expiação pelo povo. Mas se o povo entrasse naquele véu, por dentro daquele véu, morreria fulminado instantaneamente. Por quê? Porque o véu separava o ser humano da presença de Deus. Ninguém podia entrar na presença de Deus. Havia uma separação entre o homem e Deus por causa do pecado humano. Mas quando Jesus está morrendo na cruz, nesse texto que nós lemos aqui de Lucas capítulo 23, quando Jesus está morrendo na cruz, o texto diz que o véu vai se rasgar de alto a baixo. Isso para mim me remete à imagem de um espetáculo maravilhoso, teatral, onde se apagam as luzes e abrem-se as cortinas, não é? Então se apagaram as luzes, mas aí o véu se rasgou, se abriram as cortinas. Para quê? Para que Deus entrasse em cena na vida, para que Deus entrasse na realidade, no palco da história da vivência humana. Então, enquanto o véu estava estabelecido, havia uma separação entre Deus e os homens. Os homens estavam de um lado da história e Deus estava do outro lado da história. Um não podia ter contato com o outro. Mas a morte de Jesus vem rasgar essa separação, vem destruir essa separação, e aí traz de alguma forma o homem para dentro da realidade de Deus, ao mesmo tempo que tira Deus de dentro do templo e traz para fora, para a realidade humana. Espaços divinos e humanos se misturavam agora, realidades se misturavam.
O homem entrou no templo porque rasgou-se o véu. O homem entrou no templo de Deus e Deus, por sua vez, saiu do templo para entrar na vida humana. Isso é a morte de Jesus. E conversão é justamente isso. Conversão é interação, é inter-relação. Conversão é Deus saindo do templo para fazer parte do meu dia a dia, da minha vida diária. Enquanto houver um véu separando Deus do homem, enquanto Deus estiver circunscrito às dependências do espaço religioso, não há conversão, não há. Enquanto Deus estiver no templo, eu não sou convertido. Enquanto Deus estiver em quatro paredes de uma igreja, eu não sou convertido. Enquanto Deus estiver só no culto, na reunião dos irmãos, eu não sou convertido, de forma alguma. Porque o mundo não pode ser recriado e nem pode ser criado enquanto Deus está no templo, não pode. Mas quando Deus sai do templo, então o mundo pode ser reconstruído novamente. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Simples, de forma prática. Eu quero dizer para vocês que Deus deve fazer parte da minha vida, do meu trabalho, no dia a dia. Deus tem que fazer parte, Deus tem que sair da igreja, Deus tem que sair da reunião de domingo à noite, Deus tem que sair, tem que rasgar o véu, Deus tem que sair daqui e tem que fazer parte da minha vida, por exemplo, do meu trabalho. Não para abençoar simplesmente o meu trabalho, para que tudo dê certo. Olha, eu oro para que Deus abençoe meu trabalho, que eu consiga cumprir minhas metas, que tudo dê certo no meu trabalho. Se for só para isso, se resumir só nisso, eu tenho na realidade um paganismo, que é uma relação com a divindade para obter benefícios dessa divindade, para apaziguar a minha situação no dia a dia, para resolver o meu problema circunstancial do dia a dia. Não é para isso. Deus tem que participar, Deus tem que ser ativo na construção da minha visão de trabalho. Deus tem que estar ali, fazer parte dos propósitos que eu tenho, do porquê eu trabalho, do para que eu trabalho. Deus tem que ser a resposta disso para mim. Deus tem que fazer parte das reações que eu tenho no meu trabalho, das ações que eu tenho no meu trabalho. Ou seja, o meu trabalho deve ser para glorificar o nome de Deus, não importando se eu cumpro as metas, se eu consigo fazer o que tinha que fazer, ou se de repente não deu certo para eu conseguir, não importa. Deus tem que fazer parte dos meus projetos de trabalho, da minha visão de trabalho, do meu porquê, o porquê você trabalha. Se você trabalha simplesmente para ganhar dinheiro, para trazer para casa no final de semana, você não entendeu ainda a conversão, porque conversão é fazer de Deus um coagente meu no meu trabalho, ou seja, é para que eu trabalhando glorifique o nome de Deus e adore a Deus dentro do meu trabalho e pelo meu trabalho. Isso é conversão, quando Deus se funde no meu trabalho, porque Ele não está mais no templo, Ele não está mais na reunião do domingo à noite, da terça-feira no grupo familiar, da quarta, da quinta no grupo familiar. Deus não está mais ali. Eu entro nessa reunião também, mas Deus não está mais ali simplesmente. O véu foi rasgado e Deus saiu dali. Saiu para onde? Saiu para interagir com a minha vida no dia a dia, para mudar minha ótica de trabalho, por exemplo. E quando eu trabalho, o apóstolo Paulo, você que faz alguma coisa, sirva ao seu patrão, sirva ao seu senhor, como se você estivesse servindo a Deus. Veja que há uma fusão de Deus com o meu trabalho. Eu já não separo mais as coisas, eu interajo aquilo.
Deus também tem que fazer parte da minha família, não só do meu trabalho, mas da minha família. Ele saiu do templo, o véu foi rasgado e ele invadiu a minha relação familiar. Tem que fazer parte da minha família, não simplesmente para dizer assim: olha, Deus protege a minha família. Deus está aqui para proteger a minha família, para abençoar a minha família, para que não falte comida dentro de casa, para que não é só para isso, porque se for restringido a isso, Deus se torna o meu patuá dentro de casa. Deus se torna a minha feitiçaria, a minha medalha da sorte. Eu tenho um processo feiticeiro dentro da minha relação com Deus, porque Ele está ali para proteger. É o medalhão benzido da sorte que vai proteger a família, é o lacinho no braço que vai me livrar de qualquer mal olhando. Deus não está ali na minha família para isso. Deus precisa fazer parte da minha construção familiar. Deus precisa fazer parte da estrutura mais básica daquilo que eu chamo de família. Deus tem que ser a motivação da minha família, Deus tem que ser a formação da minha família, Deus tem que ser o objetivo da minha família, Deus tem que ser o alvo da minha família, Deus tem que participar da minha relação familiar com a minha esposa, com os meus filhos, dentro de casa. Deus precisa ser respirado dentro da minha casa, Deus precisa ser adorado dentro da minha casa, não na pretensão de conseguir alguma proteção para casa, não, mas na pretensão de construir a família aos pés de Cristo. Deus tem que se fundir com a minha família, a ponto de eu poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é conversão. Deus rasgou o véu e saiu do templo e entrou dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Deus entrou dentro do meu guarda-roupa, Deus entrou dentro da minha despensa de alimento, Deus entrou dentro do meu fogão, Deus entrou dentro da minha máquina de lavar, da minha lavanderia, Deus entrou dentro do meu chuveiro. Tudo que eu faço em qualquer instância que eu estiver do convívio familiar, aquilo tem que exalar Deus, tem que respirar Deus, tem que manifestar Deus, tem que louvar Deus, tem que adorar Deus, tem que glorificar Deus. E glorificar a Deus não é ficar dizendo dentro de casa: glória, glória, glória. Não, isso aí é lavagem mental, é demência. Não é disso que eu estou falando. É a glorificação dos atos. Quando os meus atos redundam em glória, em ação de louvores para todo mundo que me vê dentro da minha casa. Oh, meu Deus, meu filho tem que crescer vendo Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do nosso relacionamento familiar. Meus filhos têm que crescer vendo Deus atuando no receber pessoas em casa, no amar os irmãos, no vivenciar, no falar dos irmãos. Deus tem que estar expresso na minha casa, senão não há conversão, senão Deus está dentro do templo. Deus está na reunião de quarta-feira à noite, Deus está na reunião de domingo à noite, mas Deus não está fora do templo. O véu foi rasgado. Por exemplo, Deus tem que fazer parte não só do meu trabalho, da minha família, de tudo. Deus tem que fazer parte da minha vida pessoal, da minha pessoalidade, da minha intimidade. Deus deve estar na minha vida pessoal, não simplesmente para me proteger de qualquer mal, ou para me abençoar. Deus está comigo para me abençoar, sou guiado por Deus, presenteado por Deus, e guardado por Deus, e protegido de todo mal olhado por Deus. Deus não é para isso. Se for isso, essa relação se transforma no despacho da encruzilhada, porque é o Deus que vem ali para resolver ou para fazer alguma coisa em meu benefício pessoal. Não é disso que eu estou falando. Deus deve ser a minha razão de viver.
Deus deve ser o meu foco de vida, Deus deve ser a minha estrutura de vida, a minha base, a minha estrutura pessoal, Deus deve ser o meu objetivo de vida, Deus deve ser a minha forma de vida, o meu agir, o meu reagir, tem que tudo ter a ver com Deus, Deus tem que ser os meus sonhos. Tem música que fica aí por aí, né? Deus vai realizar os meus sonhos. Eu nunca vi besterol maior do que os evangélicos hoje em dia falando que Deus vai realizar os sonhos dele, né? Na realidade, Deus não tem que realizar o meu sonho, Deus tem que ser o meu sonho. Eu tenho que dormir e sonhar com Deus. Deus é o meu sonho. Não é realizar, eu estou sonhando em casar, Deus vai realizar o meu sonho. Então, para com isso. Deus é o teu sonho, a tua vida, é o ar que você respira. Deus está presente. Quando você para e fecha os olhos, é Deus, é Deus. Você tem que acordar de noite, de madrugada, quando você acordar, em vez de ficar reclamando da vida, pensando nas contas que tem que pagar, pensando no dia de amanhã, pensando nos problemas, nas dores, reclamando, queixando de dor na costa, dor no pé, dor no braço, dor na cabeça, dor no cabelo, dor na unha, dor no olho, dor em tudo quanto é lugar, você tem que acordar e começar a adorar a Deus durante a noite, e louvar o Senhor, e cantar de madrugada. E se tua mulher estiver cantando à noite, não vai dar um cutucão nela não, deixa ela adorar a Deus, porque Deus tem que ser o ar que a gente respira. Isso é conversão. O que passa disso jogou Deus dentro de um templo religioso, trancou as portas, costurou o véu e a gente ficou para fora. Então, para que haja conversão, é preciso que o véu se rasgue, que haja fluxos de idas e vindas da situação, de alguma forma que eu entre no templo e que o templo entre em mim. Que eu entre em Deus e que Deus entra na minha vida. Só quando Deus sai do templo é que o cosmos é criado. Enquanto Deus está no templo, não tem criação nenhuma, é tudo um vazio total. É uma alienação absurda. É um vazio, um oco na alma. Mas quando Deus sai do templo, toda a alienação religiosa, todo o oco da mente, toda a castração religiosa some. Deus saiu do templo, não está mais naquele momento, naquele lugar, Deus saiu dali, Deus se transformou em um comigo. Se eu estiver em vós, vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. A coisa tem que ser de forma de fusão da alma. Isso é conversão. O que passa disso é mera religiosidade humana que não serve para nada. Então, para que o meu mundo seja reconstruído, tem que apagar tudo para construir novos caminhos. Para que o meu mundo seja construído com Deus, o véu tem que rasgar. E ele tem que sair do templo e entrar na minha realidade pessoal. E para que o meu mundo seja reconstruído, o Espírito Criador de Deus tem que agir em mim. De alguma forma, tem que agir na minha vida. Na criação do Gênesis, tudo começa a acontecer no Espírito que está pairando sobre as águas. Na morte de Jesus, Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E parece que ele evoca para si aquela realidade de Gênesis, jogando o espírito criador nas mãos do Pai,
para recomeçar o cosmos novamente. Então, se eu quero conversão, irmãos, eu preciso do Espírito agindo e interagindo em mim. O Espírito de Deus precisa estar pairando sobre a minha vida. Não é só o apagão. Se o Espírito não tiver, fica só apagado, eu fico perdido. Antes eu caminhava para o lado errado, agora estou inerte, perdido, apagado. Precisa apagar, mas o Espírito precisa entrar para acender novamente, agora uma nova perspectiva. Então o Espírito Criador, ele precisa agir no meu mundo disforme, no meu mundo oco. Ele precisa agir na minha escuridão, no meu caos existencial, ele precisa agir, porque ali vai acontecer o meu nascimento, o nascimento do meu mundo, da minha nova vida, da minha realidade. Não há como criar sem o Espírito de Deus. Por isso nós dizemos que a vida com Jesus é uma vida gerada pelo Espírito Santo em nós. É uma ação de Deus, é Deus agindo em nós. O senhor quer dizer o que, pastor? Vou explicar mais fácil, de uma forma prática. Ou o Espírito Santo de Deus age em mim, e é criado um novo mundo com uma nova ótica, com um novo caminho, com uma nova visão, ou o Espírito Santo não age em mim e eu continuo preso às minhas antigas lamparinas ou absurdamente apagado na história. Não, eu preciso da ação do Espírito Santo. Você precisa da ação do Espírito Santo em você para criar um novo mundo. É só a partir do Espírito. Eu coloco em tuas mãos o meu Espírito, para o Senhor construir, reconstruir uma nova realidade, a partir do apagão que se deu na história. O Espírito de Cristo, o Espírito Criador da existência, do cosmos, do mundo, precisa estar dentro de mim, dentro de você. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito, que Espírito? Do Espírito de Cristo, de Deus, do Senhor. O fruto desse Espírito em mim é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o fruto desse Espírito agindo em mim. Ele entra em mim, muda as minhas estruturas internas, reconfigura todo o meu HD, o meu programa de vida. Ele reaponta direções, ele muda estratégias e caminhos, ele muda a ótica, a visão de tudo aquilo que eu tenho, sou. É o Espírito de Cristo que precisa habitar em mim. Então, se tem uma coisa que a comunidade precisa, irmãos, é de um apagão na vida para recomeçar tudo de novo. Se tem uma coisa que a comunidade precisa, irmãos, é de alguma forma rasgar na mente, no coração, o véu do templo, para trazer Deus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso carro, para andar com a gente nos trânsitos da rua. Se tem uma coisa que a comunidade precisa, irmãos, é do Espírito Santo de Deus agindo no coração de cada um de nós. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Eu estou aqui essa noite com vocês, estou plenamente satisfeito. E não estou preocupado com a quantidade de pessoas que entram nessa comunidade ou que saem dessa comunidade. Eu estou preocupado sim com que, se você que está aqui, possa ter a visão que nós estamos tendo, que é a visão da palavra. A nossa visão está lá, lá naquele banner, lá em Atos 2:42, nós não tiramos aquilo da nossa cabeça, nós tiramos aquilo da palavra. Olha, ensino, comunhão, partilha e busca de Deus.
Eu estou preocupado com os irmãos que estão aqui, e pode estar hoje 15, 20, 30, 40, amanhã pode estar 5, 6, mas se esses 5 ou 6 mantiverem essa visão na alma, nós estamos no caminho certo. Deus pode reconstruir o mundo, como reconstruiu apenas a partir de 11 apóstolos que ficaram. Um já debandou, logo na primeira igreja que Jesus lançou, um já saiu da igreja, foi embora, disse, não quero ficar nesse grupo aqui não, eu vou procurar outra comunidade, a comunidade do abismo, e entrou por ela, né? Então eu estou preocupado, irmãos, que você que está aqui me ouvindo, sentado nesse banco, possa entender a visão. Não é uma coisa que muita gente vai entender mesmo, porque não é o que a maioria quer realmente, porque isso aí é a graça de Deus que revela ao nosso coração, e depende daquilo que você está buscando para a tua vida. Se você está buscando para a tua vida uma relação com Deus, em que Deus vem para te proteger de todos os males, para espantar mal olhado, e para realizar os seus sonhos de consumo, ou de vivência existencial, não é esse o lugar que você entrou correto não. Agora, se você está procurando para a sua vida uma vida de se dobrar aos pés de Jesus Cristo, de servir a Deus como seu único e suficiente Salvador, de andar aos pés da cruz e de ser crucificado com Cristo para esse mundo, então você está no lugar certo, porque essa é a nossa visão de vida. É isso que nós queremos. E eu não estou preocupado se eu estou compartilhando isso com 10, com 15, com 20, com 5, com 3. Eu estou preocupado se aqueles que estão e querem estar, estão recebendo a visão, estão diante da visão, estão cheios do Espírito Santo, porque o que nós precisamos na vida não é estar cheio de gente, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. A igreja evangélica brasileira trocou o Espírito pelo povo. Então se concebe um bom culto quando, olha, se vocês forem olhar, domingo passado tinha muito menos pessoas do que temos hoje nesse domingo. Os irmãos estavam viajando e tal, tinham os seus motivos para não estarem aqui, e aí tinha muito menos pessoas do que estamos hoje. Aí eu não poderia dizer assim, olha, domingo passado, e aí, como é que estava o culto? Não estava muito bom. Por quê? Porque tinha pouca gente. E esse domingo? Não, esse está bom o culto. Tem mais pessoas aqui. Eu não posso olhar para a igreja a partir da quantidade de pessoas que sentam nos bancos, senão a minha visão se perdeu na história. Eu troquei igreja por público. Eu troquei poder do Espírito por lotação de palco. Eu troquei ação de Deus por show. Eu não quero isso para a minha vida. O que eu quero é que que a igreja esteja cheia de gente, se isso acontecer, amém, mas o que eu quero é que as pessoas que estejam aqui estejam cheias do Espírito Santo de Deus e da ação de Deus na vida. O que eu quero é que você leve Deus para dentro da tua casa. Eu não quero trancafiar Deus aqui nesse púlpitozinho dessa igreja. Eu não quero enfiar Deus dentro desse copinho de água que eu estou aqui e dizer para vocês, olha, domingo que vem vocês vêm aqui para receber mais de Deus. Pelo amor de Deus, se eu fizer isso, me mate na primeira esquina. O que eu quero é que você leve Deus para dentro da tua casa e que Deus seja teu companheiro, porque o véu do templo já foi rasgado há muito tempo. Ou Deus é teu companheiro de vida, ou a conversão nunca chegou no teu coração, e não vai adiantar nada você compartilhar todos os domingos dessa palavra. Então, quando o apagão acontece, quando o véu se rasga, quando o Espírito volta ao Deus Criador, há possibilidade de conversão. E aí você vê no relato do texto que nós lemos, o verso 47, o centurião, o cara que cuidava de 100 soldados, o capitão da guarda, ele vai sair dali, aquele que estava matando Jesus, que estava crucificando Jesus, vai sair dali louvando a Deus e dizendo, certamente esse homem era justo. O centurião tem a iluminação, porque houve um apagão na história. Quando acontece isso, o povo que havia se ajuntado ali
simplesmente para ver a desgraça alheia, para ver o Jesus sendo crucificado e dilacerado na cruz, o povo que estava curiosamente ali, expectando, como num acidente de trânsito, que todo mundo para, ninguém para ajudar, obviamente, porque ninguém pode fazer nada geralmente pelo cara que está arrebentado lá no asfalto, mas todo mundo para ver a desgraça do outro. É aquela multidão que estava ali, de repente, na expectação de um espetáculo desgraçado na história, sai dali batendo no peito em arrependimento e se afastando daquela cena, porque de alguma forma vislumbraram a possibilidade da construção de um novo mundo. Mas precisa apagar, o véu precisa rasgar e o Espírito precisa agir. Então a morte de Jesus é sim uma invocação de Gênesis capítulo 1. Quando a escuridão se estabelece, o véu se rasga e Deus entra em cena no palco da vida e o Espírito age trazendo vida a quem estava morto. Conversão é isso, é apagão, é interação com Deus, é você se tornar alvo da ação do Espírito Santo. Se isso não acontecer, a gente pode morrer de recitar os mandamentos da igreja e vai levar a nossa cartilha para qualquer outro lugar, menos para o céu. Vamos ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus porque nós estamos aqui. Não havia outra possibilidade mais gostosa para essa noite do que a possibilidade da gente estar junto. E nós estamos juntos aqui é para compartilhar a vida, é para compartilhar amor, é para repartir graça, é para interagir na alegria do Espírito Santo. É para isso que a gente está aqui essa noite. E eu quero convidar você para orar, para deixar que o Espírito Santo de Deus, se de alguma forma a tua vida tem sido ainda iluminada, facheada de luz por algum caminho da antiguidade, eu quero dizer para você essa noite que você deve clamar por um apagão. Tomara que não paguem a conta de luz da sua existência. Tem que apagar. Tem que pegar fogo na Itaipu da tua alma. Porque Deus quer fazer um novo mundo na sua vida. Não fique com medo da escuridão, não fica. A escuridão é só a matéria-prima da construção de Deus. A Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Ele não precisa do raio luminoso para enxergar. E eu penso que nós vamos para o mesmo caminho, porque quando a gente morre, a terra come a nossa ótica, come a nossa retina, come os nossos cérebros. Mas a Bíblia diz que há vida após morte. E a gente vai ter que enxergar no padrão de Deus. Se algum raio de luz ainda faz você conduzir por caminhos que você conduzia-se antes de conhecer a Jesus, e esses caminhos você percebe que estão contrários à vontade de Deus, clama por um apagão. Que Deus possa te dar a graça, te conceder a graça de te deixar no escuro por 3 horas. Plena escuridão. O vento bate na cruz.
silêncio na alma, espectadores atônitos. O sol se apagou, houve trevas sobre a face do abismo. Deus está morrendo para construir um novo mundo. Se de alguma forma você encarou Deus a vida toda como alguém que estava lá do outro lado do véu, estava lá do outro lado da vida, estava lá longe, sentado num trono, que você não tinha acesso, que você não podia chegar lá, que você não conseguia alcançar, se de alguma forma você te ensinaram que Deus é esse, aquele que é nervoso, que você só pode espiar pela fechadura da porta, porque Ele é muito bravo, porque Ele está longe de você, porque se Ele chegar perto de você, Ele te mata. Eu quero te desafiar a perder essa visão essa noite, a entender que o véu foi rasgado e que Deus não está sentado aqui no púlpito dessa igreja, e que Deus não está sentado nos bancos dessa noite, e que Deus nem está falando só pela voz do pastor ou pela voz dos líderes que vão ministrar o coração de vocês durante essa semana, mas Deus está falando todos os dias, todos os momentos na tua vida. Essa noite eu quero clamar para que o Espírito Santo de Deus faça a obra em mim e em você, que Ele paire sobre a nossa vida, que Ele construa e reconstrua a vida. Senhor Deus, eu quero te louvar, quero te glorificar e te exaltar por esses irmãos queridos. Como é bom estar aqui, como é bom essa noite vivenciar, Senhor, essa experiência majestosa de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, faz-nos participar dessa construção de mundo, faz-nos, ó Deus, imergir nessa escuridão total, faz-nos, ó Deus, nos percebemos a nós mesmos sem direção, sem antigos caminhos, sem antigas pisadas, sem antigos fachos de luz, sem antigos elementos condutores da nossa existência. Faz-nos apagar tudo e se perder nas Tuas mãos, se entregar completamente, para que o Senhor possa recriar o nosso mundo. Ó Deus, essa noite rasga o véu da nossa consciência, para que Ele possa entender que o véu do templo foi rasgado, que não há pedra sobre pedra, que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor está na nossa casa, que o Senhor faz parte da nossa vida cotidiana. Ó Deus, age pelo Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito não haverá construção de vida, não haverá construção de cosmo, não haverá cosmovisão que se preste sem o Teu Espírito Santo. Faça de nós, ó Deus, a Tua vontade, abençoa o Teu povo com a vida, com a criação da vida, com a conversão. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música. Bendito seja o Cordeiro que por nós a cruz padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Sim, neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje são. Quão espinhosa, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou.
amor. Sim, nessa chaga pureza, para o mais pobre pecador, porque mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha esse amor, porque mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sem este sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Graças a Deus. Essa música é uma poesia, né? Fala sobre a nossa condição, mais alvo, mais branco do que a neve, onde Cristo, com seu sangue, nos lavou e nos purificou para a sua glória. Que Deus abençoe sua vida. Nós temos aí os grupos familiares, estão sendo, aliás, muito gostosos, né? Eu tenho testemunhos já desses grupos familiares. Na terça-feira, eles têm um grupo familiar aí com o Rodrigo, que se reúne na terça-feira. Você que não conhece aonde é, pode perguntar para o Rodrigo depois. Na quarta, está lá, ó, terça-feira, olha lá, quarta-feira, volta na terça então. A terça-feira a gente tem na rua Tacau, Arada, Parque Cedral. Tá na Casa Dora, isso vai ser lá a reunião. Você puder na terça, esteja lá com os irmãos. Na quarta-feira nós estamos com o Fábio. Cadê o Fábio? Aí, Fábio, isso. Quarta-feira vai ser na rua José Bon Giovanni 51, apartamento 114, no Jardim Bon Giovanni. Muito bem. Como? Casa da Irmã Luísa, isso, Casa da Irmã Luísa. Né? E na quinta-feira nós temos aí com o Esteban. Aí Esteban lá atrás, levanta a mão. Isso, é Uruguai, na casa dele mesmo, né? Rua Aquidaban, número 25, Vila Lessa. É a casa do Esteban ali, né? E da Fê, que está aqui à frente. Então, vocês que puderem estar num desses dias, terça, quarta e quinta, nós temos reunião dos grupos familiares. Vamos agradecer a Deus e orar, e assim cada um seguir para sua casa com o Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos, você que está enfermo, e nós oramos agradecendo ao Senhor e repreendendo toda a enfermidade. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela alegria, pela paz, pelo poder do Teu Espírito Santo,
por esse culto gostoso, pelos irmãos, pela comunhão, pela palavra, pelas músicas, por tudo que aconteceu aqui esta noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, nesse começo de semana, que tenhamos uma semana abençoada, fortalecida na Tua presença, que cada um de nós possa compartilhar deste amor no dia a dia. Abençoa os irmãos, ó Deus, que estarão se reunindo também a igreja nas casas dos irmãos, na terça, na quarta e na quinta-feira, que tudo seja para a glória do Teu nome, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Se alguém enfermo aqui esta noite, nós oramos, repreendendo todas as enfermidades, e que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre ele. Pedimos em nome do Senhor Jesus, que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito eterno seja com toda a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão e vá na paz de Cristo. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.